Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer mais um artigo falando sobre o 25 de dezembro. Já trouxe alguns artigos, a gente fez uma leitura dos principais pontos. Agora eu vou trazer mais um artigo, que ele vai discutir essa questão. 25 de dezembro, ele foi a chamada teoria do cálculo, ou seja, ele foi calculado 25 de dezembro em função do 25 de março, que seria a concepção de Jesus, mais 9 meses, dá 25 de dezembro, tá? Ou então, isso foi resultado de uma cristianização de uma festa pagã. 25 de dezembro era dia do Sol Invictus, e a igreja cristianizou essa festa. Escolheu ali 25 de dezembro, aleatoriamente, não tinha nenhuma relação com Jesus, e escolheu ali só porque ali já era uma comemorada o dia do sol e eles cristianizaram aquela festa. Então, seriam essas duas hipóteses aí. Então, esse artigo vai discutir essas questões, tá? Vou trazer aqui. Então, o artigo é esse: The Origins of Christian's Date, Some Recent Trends in Historical Research, do NODAFT. Ele é de 2012, esse artigo, tá? Bom, vamos ver então como é que esse artigo aqui. Ele vai fazer referência aos trabalhos do Steven Hismans. O Steven Hismans, eu já mostrei aqui no outro vídeo, ele tem um livro só falando sobre cultos solares em Roma. E a tese principal do Hismans é dizer que o 25 de dezembro não era um dia do Sol Invicto, tá? Ou não era a comemoração principal do Sol Invicto, ocorria em outubro, tá? Então, ele vai discutir essas teses aí, vai falar também de um outro autor, do Hans Foster, tá? E vai falar dessas duas teses, que é a teoria da história das religiões, que é essa de cristianização de um culto pagão, e a teoria do cálculo, que é essa aqui, 25 de março, mais 9 meses, dá 25 de dezembro, que não tem nada a ver com o culto pagão, né? São duas maneiras de calcular o 25 de dezembro. Então, como é que essa data foi calculada? Bom, temos essas duas hipóteses. Essa que ela vai chamar de HRT, que é History of Religions Theory, que é a da paganização, né? Ou seja, a cristianização de uma data pagã, e a teoria do cálculo, que ela vai chamar de CT. Tá? Bom, a teoria do CT, que é a teoria do cálculo, ela é bem antiga, ela foi proposta ali, ó, já com Louis Duquesne, em 1889. Basicamente, essa história da concepção. A concepção foi em 25 de março, mais 9 meses dá 25 de dezembro. A concepção aconteceria no mesmo dia da morte de Jesus. E aí estaria o 25 de março. Tá? Astronomicamente, a gente sabe que a Páscoa lá, que foi a morte de Jesus, a Páscoa ela varia o dia, né? Para que essa Páscoa acontecesse lá na sexta-feira, isso teria de acontecer no ano 30 ou no ano 33. Então, no ano 30 e 33, essa Páscoa aconteceria no dia 3 de abril ou 7 de abril, não é 25 de março. 25 de março, ele está relacionado ao equinócio vernal, tá? Da primavera, equinócio. Então, é por outra conta, tá? Que eles chegaram a esse 25 de março, que seria a data da criação do universo. Aí já usando a Bíblia, fazendo lá umas contas lá, chega que o 25 de março é a criação do universo. Tá? Bom, então, essa é a teoria do CT, que é a teoria do cálculo. Então, você calcula a partir do 25 de março, que seria a concepção de Jesus, soma 9 meses, vai dar 25 de dezembro. Aqui não tem nada a ver com data de pagã, não tem nada a ver com Mitra, nem nada disso. É simplesmente um cálculo que é feito a partir da data de concepção de Jesus, que está ali mais ou menos em torno da Páscoa judaica. Tá? Os autores da antiguidade consideravam 25 de março. Tá? Hoje a gente sabe que essa Páscoa provavelmente é 7 de abril ou 3 de abril. Cálculos astronômicos, né? Porque a Páscoa
ela é determinada lá pela posição da Lua, dá para você determinar astronomicamente. Para ela cair na sexta-feira, ela cairia na sexta-feira no ano 30 ou no ano 33. E aí seria 3 de abril ou 7 de abril. Então não é esse 25 de março. Mas os autores da antiguidade, nos cálculos dele, davam 25 de março, entende? Por isso que esse 25 de março aparece aqui. Bom, a desvantagem dessa teoria do cálculo, segundo ele, é que a gente não tem uma confirmação direta em fontes contemporâneas. Tá? A gente tem essa teoria do cálculo no Júlio Africano, mas ele contesta, o autor. Tem no Hipólito, mas ele não comenta sobre Hipólito aqui. Ele não fala de Hipólito aqui. E aí ele vai citar um autor lá do século IV, que é o Crisóstomo, que ele fala sobre esse livro aqui, Os Solstícios e Equinócios, e a concepção e nascimento do Senhor Jesus Cristo e João Batista, tá? Que é falsamente atribuído a João Crisóstomo, quer dizer, nem é o João Crisóstomo, é o autor. Né? Bom, o autor desse texto, um certo Pôncio Maximus, segundo um manuscrito que a gente tem do século XII, outro problema é esse texto de João de Crisóstomo, os manuscritos que a gente tem, é tudo do século XII em diante, tá? Bom, segundo esse manuscrito, a concepção de Jesus seria lá 25 de março e daria nascimento em 25 de dezembro. Tá? Baseada na assunção de que João Batista foi concebido no dia do equinócio de outono, 24 de setembro. Ô, complicação. Fizeram uma contarada lá, dá para achar esse 25 de março aí. Bom, enquanto isso aí está em conformidade com a tal CT, Teoria do Cálculo, é um documento incerto, tá? A gente não sabe exatamente, porque como é atribuído a João Crisóstomo, a gente provavelmente não foi ele que escreveu. Então esse documento está entre os séculos 3 e 5, não se sabe exatamente a data desse documento. Então já está bem depois, tá? E o local é Síria, ou seja, é difícil tirar desse documento a ideia de que quando esse documento já foi escrito, a data do 25 de dezembro já estava estabelecida, entendeu? Então, assim, é controvérsia em cima desse documento, tá? Bom, a teoria da cristianização de uma data pagã, que é a HRT, né? Ela foi proposta originalmente por Hermann Usner. Então, Hermann Usner, ele foi o primeiro, um dos pioneiros aí nessa proposta. Veja que ele está na linha protestante, né? Então está querendo mostrar que os católicos se venderam e cristianizaram. É uma data pagã, né? Natal é uma data pagã. Ele está dentro dessa linha aí, tá? Bom, então o principal argumento dele é que o imperador Aureliano, em 274, teria estabelecido o culto do Sol invicto, em 25 de dezembro. Hoje a gente já sabe que é difícil provar isso. Tá? Está faltando documentação para isso. Outra questão é que a data do culto de 25 de dezembro seria uma data pagã muito conhecida na época. Né? Hoje a gente também é questionável. Mas isso se casa com a literatura patrística da época, que frequentemente associa Jesus como o sol da justiça. A gente viu isso num vídeo anterior. Então a gente tem realmente os literatores Tertuliano e outros vão comparar Jesus, Agostinho, com o Sol. Até o próprio Crisóstomo, nesse texto daí, compara Jesus com o Sol. Então essas comparações meio que reforçam essa tese aí de que aproveitou a data pagã. A tese do Usner teve grande aceitação desde a sua publicação em 1879, porque muitas pessoas aceitaram a tese de uma maneira acrítica, tá? Não questionaram muito. Só que isso passou a ser objeto de investigação, né? Inclusive, foi alegado que Constantino tinha feito um decreto para instituir o 25 de dezembro e tal. Bom, mas nada disso foi comprovado, tá? Aí ele vai falar, então, do trabalho do Hysmans.
O Rijmans, ele mostra que a ideia de cristãos se apropriando de uma data de 25 de dezembro muito pagã, muito usada, isso é um anacronismo, porque essa data de 25 de dezembro provavelmente não era a data principal do culto do Deus Sol, entendeu? Não havia esse grande festival em 25 de dezembro. As datas eram outras, tá? Existe outro ponto que é apontado, né, para reforçar essa tese, é o tal do cronógrafo 354, que a gente já viu aqui, que aparece ali em 25 de dezembro, uma referência a Natalis Invicti Circenses 30, tá? Que é o nascimento do invicto. Mas quem é esse invicto? É o Sol invicto? Né? Os defensores da cristianização da data pagã vão dizer que é uma referência só ao invicto, mas há controvérsia se esse epíteto se refere ao Sol, porque esse próprio cronógrafo ele faz uma relação de mártires cristãos e liderados pelo nascimento de Jesus em Belém, 25 de dezembro. Então, parece que esse 25 de dezembro está se referindo ao nascimento de Jesus, tá? Bom, então o Rijman vai mostrar isso, ou seja, que essa data 25 de dezembro não era tão famosa assim como data pagã. E haviam outras datas aí com significado astronômico mais relevantes aí, tá? Outra questão que também complica é que esse cronógrafo ele foi transmitido num número relativamente tardio de cópias. As cópias que a gente tem é do século IX ou posterior, o que traz certa dúvida com relação a não ter havido aqui uma interpolação, né? Alguém ter colocado ali aquele 25 de dezembro no texto, porque o texto que a gente tem do século IX, século IX em diante. Então, há dúvidas também sobre esse cronógrafo, se essa referência a 25 de dezembro como data de Jesus, se aquilo ali for acréscimo posterior. Bom, então nós temos aí essas duas teses, né? Aí ele fala que em 2007 teve um papirologista austríaco, Hans Foster, que ele veio com uma outra teoria. A teoria dele é o seguinte, olha, não foi cristianização de data pagã, tá? Também não foi teoria de cálculo, que essa cálculo daí está muito complicado. Não foi nenhuma coisa nem outra. O que aconteceu foi o seguinte, havia uma data comemorada no lado oriental de Epifania, 6 de janeiro, que era quando se comemorava o batismo de Jesus, o milagre da água em vinho e a adoração dos reis magos. Tá? E era usualmente a data de nascimento de Jesus no Império Romano Oriental. E ainda continua assim na Armênia. Então, baseado em alguns comentários de Epifânio lá do século IV, que é uma das testemunhas mais antigas que a gente tem dessa cerimônia de 6 de janeiro, esses textos argumentam que o Epifânio dava como origem dessa data o Egito, e que ela foi derivada de datas pagãs anteriores, tais como o nascimento do deus Aion e a inundação anual do rio Nilo. Tá? Então, veja, o 6 de janeiro foi escolhido aleatoriamente em todas as datas por causa dessas datas pagãs. Então, aí a gente está querendo mostrar que o 25 de dezembro não veio de data pagã. Agora o debate está indo para o 6 de janeiro, entende? Agora é o 6 de janeiro que veio de data pagã. E aí, como esse pessoal lá do Oriente, ele frequentava a Terra Santa, especialmente a partir do século IV, né? Porque ali teve aquela coisa toda do Constantino procurar os lugares santos, né? As principais referências, a Via Sacra, tudo isso é do século IV, da época do Constantino. Então ali a Igreja da Natividade, em Belém, ela já começou a incorporar essas liturgias das igrejas orientais, porque vinham muitos peregrinos de lá. E ali já começou a celebrar o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Tá?
Então, para o Foster, houve então essa migração. A data referência é 6 de janeiro. Ela foi estabelecida lá no Oriente. Esses peregrinos vieram aqui para o lado ocidental, vieram lá para Belém, e de lá se espalharam pelo mundo afora, levando essa data de 6 de janeiro. Só que quando você foi converter essa data para o lado ocidental, as pessoas fizeram assim, não, 6 de janeiro a gente tem que converter isso. Aí converteram para o 25 de dezembro, tendo em vista que 25 de dezembro era o solstício de inverno. Solstício de inverno é o dia mais curto do ano. É quando o dia é mais curto, quer dizer, a partir dali todos os dias são maiores. É como se o Sol estivesse iniciando o seu percurso. Então é o solstício de inverno, no hemisfério norte, tá? Então meio que eles converteram a data do 6 de janeiro para 25 de dezembro para calhar no solstício de inverno. Então não tem nada a ver com aproveitar a data de Mitra, não tem nada a ver com cristalização de data pagã, não tem nada a ver com teoria do cálculo, entendeu? Na verdade, o 25 de dezembro foi uma escolha natural, porque a data original seria 6 de janeiro. Isso começou do Oriente. Tá? O cenário construído por Foster não é implausível, mas carece de evidência direta. Ou seja, acaba caindo no mesmo problema que outras teorias também. Então é mais uma teoria, uma terceira teoria, tá? O Foster ele não se agrada da teoria do cálculo, porque, segundo ele, tem que haver uma verdadeira acrobacia mental ali para fazer aqueles cálculos todos ali, para chegar no 25 de março e para de lá mais 9 meses, 25 de dezembro. Para ele é muita. Não há credibilidade nessa contarada toda. Os defensores da teoria do cálculo podem, de fato, apontar a existência de uma rica e variável tradição de especulações cronológicas que data, pelo menos, do início do século III. Aqui ele fala que, muito indiretamente, que é do Hipólito, né? O Hipólito de Roma, ele está no início do século III e ele já começa a fazer alguns cálculos ali que vão pela teoria do cálculo. Tem um outro autor que é o Júlio Africano. O Júlio Africano também faz umas contas ali. Apesar de ele não falar 25 de dezembro, parece que ele chega nesse mesmo valor. Mas essa tese tem sido rejeitada pelos eruditos contemporâneos. O Huygens, né, que a gente viu, ele não aceita o Júlio Africano, o depoimento do Júlio Africano. Tá? Então ficamos só com o Hipólito, tá? O Hipólito é o único que faz essa calculeira aí. O Júlio Africano, o pessoal não tá muito convencido de que ele fez essa calculeira toda aí. Então, a conclusão do artigo é que o estudo da liturgia, né, que na verdade é a liturgia do Oriente, que teria sido propagada para a igreja de Belém, da Natividade aqui em Jerusalém e depois para o mundo. Então, estudo a liturgia, como que essa data foi comemorada nas igrejas, pode dar alguma luz para essa questão. Ou mesmo, olha a frase que ele usa, ou mesmo instigar nova vida para a aparentemente moribunda teoria do cálculo. Eita! Segundo ele, teoria do cálculo não está... ele chama de moribunda, mas depois, logo depois ele fala que assim, a questão ainda está em aberto, né? Aí ele se refere aqui um artigo aqui do Nodaft, Early Christian Chronology and Origins of Christian's Date, que é outro artigo. Então, onde é que a gente fica então nessa história, né? A gente tem a teoria do cálculo, a teoria da paganização, cristianização de uma data pagã, e a teoria do Foster, que seria uma liturgia do Oriente que veio para
o Ocidente. E lá no Oriente, o 6 de janeiro seria uma cristianização de uma data pagã. Quer dizer, a gente sai da cristianização da data pagã no 25 de dezembro, mas a gente volta para a cristianização da data pagã no 6 de janeiro. Isso na tese do Foster. Então é isso. Muito obrigado, então.